No caso, o sufixo aí do hidrocarboneto era um O, do álcool é um OL, tá? Observe que nesse composto aqui eu tenho 2 carbonos, então o prefixo, me perdoe, é et. Só tem ligação simples an, é álcool ol. Nesse caso aqui, et, nós temos uma ligação dupla en e é um álcool, então sufixo ol, etenol. Esse daqui eu também posso chamar os álcools de hidrox e alguma coisa, né? Hidrox, hidroxila. Então, no caso é hidroxibenzeno. E no caso do éter, nós temos que contar o carbono antes do oxigênio e depois do oxigênio. Então, nós temos 2 carbonos antes, 2 carbonos depois. Et, então, et, temos 2 carbonos antes, colocamos o ox no meio, etox. Temos 2 carbonos depois do oxigênio, et. Então, utilizamos o an como ligação simples e o O, que é o mesmo sufixo do hidrocarboneto. Então, etox, etano, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para as funções, aí, como eu disse, hidroxiladas e seus derivados. Já falei aqui, ó, que no caso, o que acontece nas hidroxiladas? Há uma substituição, tá, de um hidrogênio do hidrocarboneto, porque grupo hidroxila, que é o OH. E para o éter, nós temos que substituir o hidrogênio da hidroxila por outra cadeia carbônica. Foi o que eu falei anteriormente. Então, no lugar da hidroxila, nós temos a cadeia carbônica, representada pelo R. Tá? Ok? E aqui, em vez de a gente, no hidrocarboneto, você tira o hidrogênio e adiciona aí uma hidroxila, nós temos, certo? E aí, nós temos um textozinho aqui que o álcool, no caso, olha, gente, o álcool é o quê? A droga que mais mata. Por que o álcool é a droga que mais mata? Porque a gente precisa avaliar que ele não mata somente por ingerir, mas mata de uma forma indireta. De forma indireta. Então, por exemplo, você tem aí que ao consumir o álcool, se as pessoas consomem álcool e vão dirigir, certamente elas entrarão num acidente. Então, isso é extremamente perigoso. Então, o álcool é uma droga lícita, né? Mas que mata mais do que comparado com as lícitas e as ilícitas, né? Ok? E aí, vocês podem fazer uma leitura desse texto aí. Lembrando que, para a gente pegar aqui uma parte desse texto, a gente tem que lembrar que das ilícitas a gente tem a cocaína e o crack, que costuma ser as mais lembradas, né? Contudo, elas não são responsáveis por uma parcela mínima das mortes causadas diretamente com seu consumo. Junto ao álcool e o fumo, drogas vendidas e consumidas legalmente representam, olha só, 96% dos mais de 40 mil óbitos contabilizados nos últimos anos. Então, independente de ser lícita, é uma droga que mata bastante. Uma outra curiosidade sobre o álcool é que a gente utiliza o álcool também como combustível, não é isso? Lembrando o seguinte, álcool ele vem do petróleo? Não, ele não vem do petróleo, né? O álcool, ele vem do quê? De algumas... Vem de formas, vamos dizer assim, naturais, por exemplo, vem da cana-de-açúcar, da beterraba, né? Vem de vegetais, no caso. Então, a gente pode se retirar de vários que são renováveis, né? E aí, a gente precisa lembrar, né, o grau de octanagem, nós temos aí um link que vocês podem colocar. E o octanagem é o índice de octano,
que dá uma resistência à detonação, certo? Então, assim, combustíveis em motores do ciclo, tais como gasolina, álcool, GNV, o índice faz relação de equivalência à resistência. Então, essa octanagem é o que vai comparar os combustíveis, né? Como é que esse combustível ele vai resistir a essas explosões e quanto maior essa resistência, melhor o combustível para que seja para ser utilizado em um maior tempo, né? E aí chegamos aqui ao grupo funcional do álcool, primeiro do álcool, né? Da função orgânica oxigenada álcool, que é o quê? O carbono ligado à hidroxila. Ó a hidroxila aí, certo? E aí nós temos aqui vários exemplos, sendo que, dependendo do número de hidroxilas, eu posso classificar como monoálcool, diálcool ou triálcool. Se eu tenho uma hidroxila, né, um monoálcool, então temos um exemplo aí do etanol, que é justamente o que a gente produz, principalmente da cana-de-açúcar, utilizada em bebida alcoólica, utilizada em combustível. Temos um diálcool aqui que tem duas hidroxilas, que é o tilenoglicol, muito utilizado como anticongelantes, tá? A gente não usa aqui no Brasil, porque não há uma temperatura baixa, né, para isso, que é um aditivo para que o combustível não congele. E temos um triálcool aqui que tem 3 hidroxilas, olha 3 hidroxilas aí. Nós temos, por exemplo, o glicerol, que é utilizado muito em remédios, tá? É uma matéria-prima para remédios. Então, vários álcools aí. Outra classificação é o seguinte, olha, a gente tem que lembrar aí, olha só como é importante, principalmente a primeira unidade que a gente deu em sala, né? Então, observe, gente, que nós temos aí um carbono primário, secundário e terciário. E o que é um primário, secundário e terciário? Primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Um carbono primário é aquele que só está ligado a um carbono. O carbono secundário está ligado a 2 carbonos e terciário está ligado a 3 carbonos. Então, observe que quando eu falo aí de um carbono primário, de um álcool primário, é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Esse conceito a gente já tem que estar na cabeça, porque foi dado lá na primeira unidade. Já o secundário, a hidroxila está ligada a um carbono que secundário. E o terciário, a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Observe que esse carbono terciário, por que terciário? Porque está ligado a 3 carbonos. Por que esse carbono é secundário? Porque está ligado a 2 carbonos. E por que esse carbono é primário? Porque está ligado a apenas um carbono. Então, esses também são os 3 tipos de classificação. E aí a gente vai para ligações intermoleculares, que a gente fez eu mandei uma aula para vocês, né, sobre ligações intermoleculares. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, que uma das ligações intermoleculares, que é um assunto de primeiro ano também, é uma ligação mais forte possui entre o álcool, que é a ligação de hidrogênio. Olha só, tá vendo aqui esse hidrogênio, vários tracinhos vermelhos, eles estão ligados o hidrogênio e oxigênio por esses tracinhos vermelhos aí. Isso é o quê? Ligação de hidrogênio. É uma das ligações mais fortes. Já quando a gente compara com hidrocarboneto, os hidrocarbonetos eles não possuem ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é quando tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Hidrocarbonetos não tem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Então, não é ligação de hidrogênio entre hidrocarbonetos. São ligações dipolo induzido, que são tipos de ligações intermoleculares muito fracas. Logo, o ponto de ebulição do álcool é bem maior do que o ponto de ebulição de hidrocarbonetos, quando a gente compara o mesmo tamanho de cadeia. E aí eu tenho aqui exemplos, por exemplo, etano, pelo nome a gente já tem que saber que etano é hidrocarboneto, etanol é álcool. O etano possui dipolo induzido, por ele ser hidrocarboneto. O álcool tem ligação de hidrogênio, por possuir o que? A hidroxila e hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, entre moléculas de etanol, possui ligação intermolecular de ligação de hidrogênio. Qual é o ponto de ebulição do etano?
menos 89. Qual é o ponto de ebulição do etanol? 78. Observe que o etanol possui um ponto de ebulição muito maior. Por quê, professora? Porque para que ele passe do estado físico líquido para o gasoso, é necessário quebrar essas ligações intermoleculares. Se a gente for observar o tamanho das cadeias, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. O metanol aqui, por exemplo, que é uma cadeia com apenas um carbono, possui ponto de ebulição 65. O butanol, que são 4 carbonos, ele possui o que? Ponto de ebulição 117. 117. E solubilidade, a gente vai ter que observar. Solubilidade em água, se eu for comparar, preciso saber qual tipo de ligação intermolecular da água, que é ligação de hidrogênio, porque a água tem o quê? Hidrogênio ligado ao oxigênio. E do álcool, ligação de hidrogênio, que é hidrogênio ligado a oxigênio. Se eles possuem o mesmo tipo de ligação intermolecular, logo, álcool é solúvel em água. Na dúvida, pega um pouco de água e álcool, misture e verifique quantas fases vocês vão observar. Uma só, logo é solúvel. E quanto maior a cadeia, menor a solubilidade, certo? Então, temos aí o valor de solubilidades e as cadeias. Nomenclatura, muito parecido com os hidrocarbonetos. Nós temos os prefixos, que indicam o número de cadeia carbônica, o intermediário, que vai dizer se é o tipo de ligação, an, em, in, e o sufixo, que no caso vai ser ol. Então, observe aí, nós temos quantos carbonos aí? Nesse primeiro exemplo, um só. Então, o prefixo é o quê? Met. Intermediário, só tem ligação simples, an. Qual é a função orgânica? Álcool. Logo, o sufixo é o quê? Ol. Metanol. Pronto. Certo? Deixo para vocês aí o segundo exemplo. Outro. Então, nós temos o etanol que vocês vão fazer. E nós temos aqui alguns cadeia fechada. A gente viu que o ciclo tem que estar na frente. Então, nós temos aqui um ciclopropano. Botamos uma hidroxila, é ciclopropanol. Só mudamos aí o quê? O sufixo. Ok? Outros exemplos, lembrando também que a gente precisa identificar onde está a hidroxila. Está no carbono 2 aí no primeiro exemplo, então precisamos colocar. E a minha ramificação está no carbono 4. O número menor tem que estar no que caracteriza a minha função orgânica. Então, 4-metil, por quê? Porque só temos um carbono aqui na minha ramificação, 4-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, an. 2, o que é 2? 2 é onde está minha hidroxila. Iol, porque está caracterizando minha hidroxila. Então, 4-metil-pentan 2-ol. Certo? Ok? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, falaremos sobre o enol. Ok? Beleza? Beijos para todos. Tchau, tchau.